A paz do Senhor, irmãos, amém? Este é o segundo vídeo do nosso canal A Terceira Pessoa. E nessa caminhada nós vamos fazer vários estudos bíblicos, pedindo ao Senhor discernimento e sabedoria naquilo que vamos falar. Gosto de ressaltar todas as vezes que nós vamos gravar que eu não sou o dono da verdade, que a palavra da verdade não está dentro de mim, mas a palavra da verdade é a Bíblia e é baseado nos ensinamentos de Jesus, que foi criado este canal, e é baseado nas revelações do teu Santo Espírito que nós vamos fazer esse vídeo, que nós estamos gravando, que nós estamos trabalhando e que nós estamos ministrando o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, antes de começar o estudo, eu sempre peço ao Senhor perdão pelos meus pecados e peço ao Senhor que ilumine a minha mente para que seja ministrado aquilo que está no coração dele e não no meu, porque não existe verdade alguma dentro de mim. Amém? A palavra que Deus colocou no coração hoje, ela está em Marcos 10, que fala de um homem que tem por nome Timeu, que teve uma experiência fantástica com Jesus em Jericó. E a experiência que ele teve é riquíssima e hoje nós vamos fazer uma analogia, nós vamos fazer um estudo, nós vamos buscar entendimento daquilo que o Senhor nos quer falar hoje. E pode acontecer de outra pessoa ter uma visão diferente sobre este evangelho, porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Então hoje nós vamos ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E é muito importante que você pegue em casa esta palavra, medite e peça ao Senhor que além dessa visão que Ele está nos passando hoje, passe uma visão individual. Porque com certeza o Evangelho vai falar com você de uma forma especial e de uma forma diferente. Amém? Então nós vamos ler o texto que fala em Marcos 10 neste momento. A palavra do Senhor diz assim: a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Vejam bem. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Irmãos, essa é uma palavra muito séria. Essa é uma palavra muito profunda. Todo o ensinamento de Jesus é muito sério e muito profundo. Mas essa palavra em especial mostra as características e o final de algumas escolhas que o homem pode fazer e o local para onde o homem pode ser conduzido a partir das suas escolhas. Como nós podemos observar nesse texto riquíssimo, coisas que nós podemos ressaltar nesse texto, no parágrafo 1 do versículo 46, nós podemos ressaltar a palavra numerosa multidão. Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Irmãos, à beira do caminho é o pior lugar aonde o homem pode se escolher estar.
Ninguém quer estar na beira do caminho. Mas as nossas escolhas, a nossa má conduta, a nossa desobediência muitas vezes pode nos conduzir para lá. Irmão, nós tentamos imaginar um caminho. Um caminho é um local de passagem que nos leva sempre a algum objetivo. Um exemplo, quando eu vou para o meu trabalho, eu tenho um caminho a seguir. Eu tenho um objetivo, chegar no meu trabalho. E o caminho me conduz a esse trabalho. Nós sabemos, irmão, que a caminhada que o Senhor tem para nós é uma caminhada que nos conduz à vida eterna. Nós sabemos também que o único que pode nos guiar por esse caminho, através da sua vitória e através dos seus ensinamentos, é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o caminho. Mas muitas vezes o homem, como eu disse, por sua desobediência, ele vem se encontrar onde? À margem do caminho, ou à beira do caminho. E lá é o pior lugar para estar. Se vocês observaram a estrada, um local onde todos passam, aonde a maioria das pessoas passa, aonde é o local de passagem, é sempre limpo, é sempre melhor para se passar. E quando nós podemos observar o que seria a beira do caminho, a beira do caminho é um lugar onde nós jogamos todos os entulhos. A beira do caminho é um lugar onde é ruim de caminhar. A beira do caminho é um lugar onde, por exemplo, se for no caso do asfalto, se tiver uma carniça, a gente sempre arrasta aquela carniça para a beira do caminho. A beira do caminho é o lugar onde o homem é marginalizado. Se você observar uma pessoa que vive fora dos padrões hoje que nós conhecemos, ele se torna uma pessoa marginal. Marginal é quem? É quem está ao lado, quem está à margem do que deveria ser seguido. Então a beira do caminho é o lugar pior para estar. A beira do caminho é quando o homem decide viver sem Cristo. É quando o homem decide viver pelas suas próprias causas. Quando o homem decide viver a sua maneira. E nós podemos observar que isso tinha tornado aquele homem cego e mendigo. Porque por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, se eu tento fazer as coisas da minha maneira, eu vou ter frustração. Porque nós sabemos que não existe alegria plena neste mundo. Nós sabemos que a única alegria que existe é a presença do Espírito Santo. É a verdade que está na palavra de Deus. Mas diversas pessoas escolhem viver a sua maneira. E eles se embriagam nos seus vícios, eles se embriagam nos seus pecados, eles se embriagam nas suas decepções, nas suas más escolhas. E vivem à beira do caminho decepcionados, frustrados. E pior, a beira do caminho é um lugar difícil, como eu disse, de caminhar. A beira do caminho nos força a ser enganadores, nos força a ser manipuladores, nos força a ser adúlteros. Porque para sobreviver naquele ambiente hostil ali, é preciso se adaptar a ele. Como ele é um ambiente difícil, como ele é um ambiente sujo, nós precisamos nos envolver. E a palavra fala que Bartimeu, como ele vivia à beira do caminho, ele tinha se tornado cego e mendigo. Quando fala cego e mendigo, quer dizer que ele caminhava de uma maneira que ele não sabia para onde que ele estava indo. E quando fala mendigo, é porque ele não tinha felicidade, ele não tinha prosperidade em nada. Tudo aquilo que ele conseguia era consumido rapidamente. Tudo aquilo que ele conseguia era pouco. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele tentasse, por mais que ele buscasse, tudo que ele conhecia era em vão. Tudo que ele conseguia era em vão. Mas aí nós vemos um milagre acontecer. Porque apesar desse homem estar à beira do caminho, e porque apesar desse homem ser cego, irmãos, nós nascemos pela misericórdia de Deus. Nós fomos feitos para morar com Deus no céu. E nós sabemos que esse processo um dia foi interrompido pelo nosso pecado. Mas nós sabemos quem é o Salvador, nós sabemos quem é Deus. Se você perguntar a uma pessoa na rua que nunca entrou na igreja quem é Deus, ele sabe quem é o Criador. Porém, Bartimeu tem uma particularidade que me chama muita atenção. Porque quando ele chamava por Jesus, ele sabia que ele era filho de Davi. E Bartimeu tinha uma coisa em especial, que ele conhecia a descendência. Ele sabia de onde iria vir o Salvador. Ele sabia de qual descendência. Então me leva a crer que Bartimeu não era um homem qualquer. Bartimeu era alguém que conhecia a palavra de Deus. Bartimeu era alguém que vivia, que já viveu experiências com o Evangelho.
Mas nós não sabemos qual o motivo, mas nós sabemos que o pecado que entrou na vida dele o tornou cego e mendigo e levou ele para a beira do caminho. Mas nós sabemos que ele não caminhou sempre ali porque ele conhecia. E aí quando Jesus se aproxima, quando ele vê aquela oportunidade de retornar para o caminho, ele grita desesperadamente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí nós aprendemos outra coisa aqui nesta palavra, que as pessoas que estavam em volta de Jesus, que muitos que estavam em volta, muitos que caminhavam com Jesus ali, o repreenderam. Irmãos, isso mostra para mim um ensinamento grande que Jesus dá para a igreja, uma ordem que Jesus dá para a igreja. A igreja não foi feita para os salvos. A igreja não foi feita para quem está bem. A igreja foi feita para aqueles que necessitam da misericórdia e da transformação do Senhor. Então, quando aquele homem grita desesperadamente por Jesus, vendo ali uma oportunidade de sair daquela situação ao qual ele estava, aquelas pessoas ali o repreendem. Deixai o mestre, não incomode o mestre. E muitas vezes, irmão, quando você está passando uma dificuldade, quando você precisa de sair da beira do caminho, ao invés de você encontrar pessoas que vão te conduzir até Jesus Cristo, infelizmente essas pessoas se tornam barreira na nossa vida, dizendo para nós que é impossível, dizendo para nós que é difícil, mas o Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, não. Diz: vinde a mim. Porque Jesus achou graça naquele homem. Porque Jesus achou virtude naquele homem, na insistência daquele homem. Aquele homem não chamou por alguém qualquer, mas aquele homem chamou por Jesus, que era capaz de resolver todos os problemas, que era capaz de perdoá-lo e que era capaz de tirar ele da beira do caminho. E aí ele dá uma instrução para a igreja. Ele dá uma instrução para aqueles que estavam ao redor dele: trazei-o a mim. E eles, ao ouvirem, louvado seja o nome do Senhor, porque aquela igreja entendeu que Jesus Cristo queria mover através deles, que Jesus Cristo não queria fazer a obra sozinho, mas Jesus Cristo precisava deles para poder completar a obra. Jesus Cristo queria mover, e eles conseguiram ouvir e discernir a voz do Mestre, e eles chamaram aquele homem então até Jesus, dizendo: tem bom ânimo, o Mestre te chama, o Mestre quer falar. E esse hoje, irmãos, é o clamor da igreja, é o clamor da igreja fiel, é o clamor da igreja que entendeu os projetos de salvação de Deus. Conduzir as pessoas até Jesus, porque Jesus pode resolver qualquer problema. Não existe nada que Jesus não possa resolver. E aqueles homens ali instituídos desta ordem, chamam ele, levam ele até Jesus. Mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz um pedido para ele: lançai de si a capa. Lançai de si a capa. Irmão, a capa era a única coisa que aquele homem tinha para se proteger à beira do caminho. A capa era a única proteção dele. Tenta imaginar uma pessoa exposta no tempo ali, no sol, na chuva, na dificuldade, para se esconder de noite. A capa era aquilo que ele tinha criado. Meu irmão, quantas vezes nas nossas vidas nós não escondemos atrás de uma capa? Nós escondemos a nossa mentira, nós escondemos o nosso adultério, nós escondemos o nosso engano. E para nós nos achegarmos até Jesus, a primeira coisa que é preciso nós fazer é lançar fora a capa. Jesus faz um pedido: lança fora, meu irmão, a sua mentira, lança fora o seu engano, lança fora tudo que você escolheu, lança fora aquilo que você construiu dentro do seu coração para viver nesse ambiente à beira do caminho, para viver marginalizado, para viver dessa maneira, porque não é necessário, porque eu vou lhe acrescentar as minhas coisas. E aquele homem, debaixo daquela humilhação que ele já vivia, ele atende esse pedido de Jesus e imediatamente ele faz o quê? Ele levanta com um salto, porque a palavra fala: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Irmão, quando você obedece à palavra de Deus, quando você obedece à vontade de Deus, eu imagino que aquele homem estava paralisado daquela maneira à beira do caminho há muito tempo. A palavra não fala, mas ele já devia estar ali há muito tempo. Ele devia estar há muito tempo porque ele estava adaptado àquela situação. Ele vivia um ambiente de dor, ele vivia um ambiente de miséria, ele vivia um ambiente de cegueira. Mas o desejo do coração do homem é Deus. O desejo do coração do homem é caminhar com Deus.
E naquele momento ali, aquele homem, aproveitando essa oportunidade, ele não titubeou. Ele jogou a capa fora, quer dizer, ele abandonou o velho homem. E a partir do momento que ele abandonou o velho homem, ele já começou a receber poder, ele já começou a receber restauração. Porque se antes aquele homem estava sentado, agora ele se levantou, louvado seja o nome do Senhor, porque ele entendeu o projeto de salvação de Jesus. E ele, com um salto, foi ter com Jesus, porque a obra que Deus tinha para fazer na vida daquele homem, eu quero crer que a obra tinha sido paralisada, que aquele homem um dia conhecia o Evangelho, mas aquele homem se perdeu nos seus próprios medos, se perdeu na sua dificuldade, se perdeu nos seus pecados e voltou para a beira do caminho. Mas a necessidade de Jesus é fazer a obra, e aquele momento ali que ele se rendeu, que ele se entregou, a palavra fala que ele levantou com um salto, saiu da miséria, saiu do abandono. Agora ele não estava mais sozinho, mas agora ele estava diante de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, daquele que pode resolver os nossos problemas, daquele que traz a cura, daquele que abre a porta de emprego, daquele que restaura a família, daquele que restaura o casamento. Ele sim, ele sabia quem era aquele, ele sabia que aquele homem ali tinha poder para mudar aquela situação dele. E Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E ele responde: mestre, que eu torne a ver. Irmão, essa palavra me chama muita atenção, sabe por quê, irmãos? Porque aquele homem ali, ele tinha diversos tipos de cegueira, sim, porém aquele homem ali era um homem que antes via, porque senão ele não teria dito dessa maneira. Isso me mostra que ele já tinha tido experiência com Deus. Isso me mostra que ele já tinha caminhado antes com o Espírito Santo de Deus, porque ele faz um pedido para Jesus: Senhor, eu quero de volta o meu ministério. Senhor, eu quero de volta a minha família. Senhor, eu quero de volta a tua presença na minha vida, porque ele fala: mestre, que eu torne a ver. Meu irmão, se você está passando por esse momento de dificuldade, se você está passando por um momento de frustração, se Satanás te seduziu com as misérias dele, te lançou para a beira do caminho, se você acha que não tem mais solução, se você acha que você está perdido, lança fora a miséria que ele constituiu no seu coração, abre o seu coração para Jesus, chega diante dele, porque ele é poderoso para restaurar sua casa, ele é poderoso para restaurar seu ministério, ele é poderoso para restaurar sua vida, e ele tem prazer em abençoar. E nesse momento, quando ele chega diante de Jesus e ele fala: Senhor, que eu torne a ver, Jesus imediatamente deu uma ordem: vá, a tua fé te salvou. Irmãos, mais importante nessa vida que ter carros, mais importante nessa vida que tem bens, é você ter a sua vida salva. É você ter o seu nome no livro da vida. E a palavra me garante: buscai primeiro o reino do céu e o resto vos será acrescentado. Porque Jesus sabe que isso tudo é passageiro, Jesus sabe que isso tudo acaba, mas a fé, a presença do Espírito Santo não acaba, porque Deus é um Deus de eternidade. E naquele momento ali, o Senhor reescreve o nome daquele homem no livro da vida e dá direito a ele de caminhar com ele na glória e diz: vá, a tua fé te salvou. Quando o Senhor fala vá, a tua fé te salvou, o Senhor também deu uma ordem a ele: vá e mostre aos outros o que eu fiz. Vá e testemunhe as maravilhas que você encontrou. Vá e mostre que você estava perdido, que você estava caído e agora você não está mais, porque você teve um encontro com aquele que pode mudar a história do homem. E naquele momento a palavra fala que imediatamente tornou a ver, louvado seja o nome do Senhor, e seguia a Jesus estrada afora. Porque, como eu disse no início, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E todo aquele que se render, todo aquele que abandonar o velho homem, todo aquele que tirar a capa e chegar diante dEle e desejar em espírito e em verdade ser restaurado, Ele tem poder para restaurar. E é essa palavra que Deus deixou no meu coração. Não fique à beira do caminho, não fique sofrendo, não fique ouvindo a multidão, não ache que está difícil, se renda, entrega a sua vida para Jesus. Se você ainda não teve essa experiência, fala com Ele hoje na sua casa, no seu quarto, porque Ele vai te ouvir. Abre mão do seu orgulho, abre mão da sua vaidade, dobra o seu joelho e peça a Ele que te visite, porque Ele vai te visitar. E se você um dia caminhou com Ele e hoje está fora da presença de Deus, hoje está fora da igreja e precisa de uma palavra, irmão,
creia nesse testemunho, porque eu era uma pessoa que vivia fora da presença de Deus. Mas eu também um dia tive esse encontro. E assim como Bartimeu, eu olhando aos olhos de Jesus, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. E imediatamente ele abriu os meus olhos e ele mudou completamente a minha vida. E hoje ele me usa como instrumento para poder mudar a vida das pessoas. Que o Senhor Jesus, através da sua misericórdia, possa falar melhor no seu coração. E como eu disse, todos aqueles que assistirem esse vídeo, compartilhe, porque se tem pessoas necessitadas da palavra de Deus, e você compartilha a palavra de Deus, e essa pessoa vem se render, você tem parte nisso, ainda que você tenha sido só um instrumento para compartilhar. Irmãos, vá, a tua fé te salvou. Eu creio nessa palavra, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.